Pode fazer a leitura. Vamos ouvir agora o processo, o caso do Tribunal da Corte de Newgard, o caso dos exploradores de cavernas, iniciando agora com a menina. O caso dos exploradores de cavernas, Suprema Corte de Newgard, ano de 4.030. Processados e condenados à morte pela forca, os acusados recorreram à decisão do Tribunal do Condado de Saurfield, à Suprema Corte de Newgard. Os fatos em que se elogou a sentença condenatória são a seguir, anuncia o presidente inicial do Tribunal em seu voto. Presidente George Penn, TJ, os 4 acusados são membros da Sociedade Biológica, uma organização amadorística de exploração de cavernas. Em princípio de maio do ano de 4.899, penetraram eles em companhia de Roger Wetmore, à época também membro da sociedade, no interior de uma caverna de rocha calcária, do tipo que se encontra no plano central dessa Common Suite. Já bem distante da entrada da caverna, ocorreu um desmoronamento de terra. Pesados blocos de pedra foram projetados de maneira a bloquear completamente a sua única abertura. Quando os homens aperceberam-se da situação difícil em que se achavam, concentravam-se próximo à entrada destruída, na esperança de que uma equipe de socorro removesse o entulho que o impedisse de deixar eles não subterrâneos. Não voltando Wetmore e os acusados às suas casas, o secretário da sociedade foi notificado pelas famílias dos acusados. Os exploradores haviam deixado indicações na sede da sociedade concernentes à localização da caverna que se propunhavam visitar. A equipe do socorro foi prontamente enviada ao local. A tarefa revelou-se extremamente difícil. Foi necessário suplementar as forças de resgate originais mediante pedidos acréscimos de homens e máquinas, que tinham de ser transportados da remota e isolada região, o que demandava elevados gastos. Um enorme campo temporário de trabalhadores, engenheiros, biólogos e outros técnicos foi instalado. O trabalho de desobstrução foi muitas vezes frustrado por novos deslizamentos de terra. Em um desses dias, operários contratados morreram. Os fundos da sociedade biológica exauriram-se rapidamente e a soma de 800.000 fileiros, obtida em parte sob subscrição popular e em parte da subvenção legislativa, foi gasta antes que os homens pudessem ser libertados, o que só se conseguiu no 32º dia após a sua entrada na caverna. Desde que se soube que os exploradores tinham levado consigo apenas escassas provisões, e se ficou também sabendo que não havia substância animal ou vegetal na caverna que lhes permitisse subsistir. Temeu-se que eles morreram de inanição antes que o acesso até o ponto em que se achavam se tornasse possível. No 20º dia, a partir da ocorrência da avalanche, soube-se que os exploradores tinham levado consigo sobre a caverna um rádio transistorizado capaz de receber e enviar mensagens. Instalou-se prontamente um aparelho semelhante no acampamento, estabelecendo-se desse modo a comunicação com os desafortunados homens do interior da montanha. Pediram esses que informassem quanto tempo seria necessário para libertá-los. Os engenheiros responsáveis pela operação de salvamento responderam que precisavam de pelo menos 10 dias a condução se não ocorresse novos deslizamentos. Os exploradores perguntaram então se havia algum médico no acampamento, tendo sido postos em comunicação com a comissão deles, a qual descreveram sua condição e as ações que dispunham, solicitando uma opinião acerca da probabilidade de subsistir sem alimentos por mais 10 dias. O presidente da comissão respondeu-lhes que havia escassa possibilidade de sobrevivência por tal lapso de tempo. O rádio dentro da caverna silenciou a partir daí durante 8 horas. Quando a comunicação foi restabelecida, os homens pediram para falar novamente com os médicos, o que, conseguido, Wetmore, falando em seu próprio nome em representação dos demais, indagou se eles seriam capazes de sobreviver por mais 10 dias e se alimentassem de carne por um dentre eles. O presidente da comissão respondeu a contragosto em sentido afirmativo. Wetmore inquiriu que seria aconselhável que tirassem a sorte para determinar qual dentre eles deveria ser sacrificado. Nenhum dos médicos se atreveu a enfrentar a questão. Wetmore quis saber então se havia um juiz ou outra autoridade governamental que se dispusesse a responder a pergunta. Nenhuma das pessoas integrantes da missão de salvamento mostrou-se disposta a assumir o papel de conselheiro nesse assunto. Wetmore insistiu que se algum sacerdote poderia responder aquela interrogação, mas não se encontrou nenhum que quisesse fazê-lo. Depois disso, não se receberam mais mensagens dentro da caverna, supondo-se, erroneamente, como depois se evidenciou, que as pilhas do rádio que os exploradores tinham descarregado. Quando os homens foram finalmente liberados, soube-se que no 23º dia após sua entrada
seu morto e servido de alimento a seus companheiros. Das declarações dos acusados aceitas pelo júri, evidencia-se que Whitmore foi o primeiro a propor que buscassem alimentos na carne de um dentre eles, sendo que a sobrevivência seria impossível. Foi também Whitmore quem primeiro propôs a forma de tirar a sorte, chamando a atenção dos acusados para um par de dados que casualmente trazia consigo. Os acusados inicialmente hesitaram a adotar um comportamento tão desatinado, mas após o diálogo sendo relatado, concordaram com o plano proposto. E depois de muita discussão com respeito aos problemas matemáticos que o caso suscitava, chegaram por fim a um acordo sobre o método a ser empregado para a solução do problema, os dados. Entretanto, antes que esses fossem lançados, Whitmore declarou que desistia do acordo, pois havia refletido e decidido esperar outra semana antes de adotar um expediente tão terrível e odioso. Os outros o acusaram de violação do acordo e procederam ao lançamento dos dados. Quando chegou a vez de Whitmore, um dos acusados atirou-os em seu lugar, ao mesmo tempo em que ele pediu para levantar quaisquer objeções contra a correção do lance. Ele declarou que não tinha objeções a fazer. Tendo-lhe sido adverso, a sorte foi então morto. Muito bem. Pergunto ao Ministério Público se os doutores têm alguma releitura para ser feita do relatório. Está marcado? Não, não é você fez. Está marcado? Qual que é? Só essa? Bem direita? Isso, é morto. Então, a primeira parte da releitura do Ministério Público. Entretanto, antes que esses fossem lançados, Whitmore declarou que desistia do acordo, pois havia refletido e decidido esperar outra semana antes de adotar um expediente tão terrível e odioso. Os outros o acusaram de violação do acordo e precederam no lançamento dos dados. Quando chegou a vez de Whitmore, um dos acusados atirou-os em seu lugar, ao mesmo tempo em que ele pediu para levantar quaisquer objeções contra a correção do lance. Ele declarou que não tinha objeções a fazer, tendo-lhe sido adversa, a sorte foi então morto. Ok. Pergunto aos advogados de defesa se existe alguma releitura a ser feita dos autos. Está marcado aqui, doutor? Sim. Aonde? Esse primeiro aqui? Está aqui. Esse aqui é o segundo. Está marcado em canetinha. Releitura da parte da defesa. Um enorme campo temporário de trabalhadores, engenheiros, geólogos e outros técnicos foi instalado. O trabalho de desobstrução foi muitas vezes frustrado por novos deslizamentos de terra. Em um desses, 10 operários consagrados morreram. Os fundos da sociedade geológica exauriram-se rapidamente, e a soma de 800 mil pilhas de titensal, em parte por subscrição popular, em parte por subvenção legislativa, foi gasta antes que os homens pudessem ser liberados, o que só conseguiu no 32º dia, após ter entrado na caverna. O presidente da comissão respondeu-lhes o que havia escassa possibilidade de sobrevivência por tal lapso de tempo. O rádio da caverna silenciou a partir daí de 8 horas. Whitmore, falando em seu nome em representação dos demais, indagou se eles seriam capazes de sobreviver por mais 10 dias se se alimentassem da carne de um dentre eles. O presidente da comissão respondeu a contragosto em sentido afirmativo. Whitmore inquiriu se seria aconselhável que tirassem a sorte para determinar qual deles deveria ser sacrificado. Nenhum dos médicos se atreveu a enfrentar a questão. Whitmore quis saber então se havia um juiz ou outra autoridade governamental que se dispusesse a responder a pergunta. Nenhuma das pessoas integrantes da missão de salvamento mostrou-se disposta a assumir o papel de conselheiro nesse assunto. Whitmore insistiu se algum sacerdote poderia responder àquela interrogação, mas não se encontrou nenhum que quisesse fazê-lo. Após o resgate dos acusados, depois de terem permanecido algum
algum tempo em um hospital, onde foram submetidos a um tratamento para desobsessão e choque emocional. Foram denunciados pelo homicídio de Roger Whitmore. Muito bem. Feito a releitura de ambos os lados, da defesa e acusação, vamos passar aos debates orais. E então eu abro a palavra agora ao Ministério Público, seus representantes, para fazerem uso dela pelo prazo regimental de 10 minutos. Senhores, podem começar agora. Excelência, bom dia. Nobres jurados, bom dia. Corretores. O Ministério Público, Excelência, vem pedir a condenação baseado no artigo 121 do CP, dos artigos 1º, parágrafo 3º da Constituição Federal, dos artigos 5º, parágrafo 2º e do decreto 678/92 do Pacto de São José, artigo 4º, artigo 5º, artigo 7º e 11º. Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outro. E também a quebra dos artigos 1º, parágrafo 3º da Constituição Federal. A dignidade da pessoa humana. Dignidade, antes de mais nada, o respeito devido à pessoa que se encontra num sustentáculo de observância dos direitos individuais. Artigo 4º. Toda pessoa tem, artigo 4º do Pacto de São José. Toda pessoa tem direito de respeito à sua vida. Esse direito deve ser protegido por lei. Artigo 1º do parágrafo, artigo 1º da CEF, parágrafo 3º, do dia 5/10/88. Em geral, desde o momento da concepção, ninguém pode ser privado da sua vida arbitrariamente. Artigo 5º. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica, artigo 5º, parágrafo 8º da CEF de 88, e moral. Artigo 7º. Vossa Excelência permite uma parte? Só um minutinho. Artigo 7º, parágrafo 2º. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados partes ou pelas suas leis de acordo com elas promulgadas. Nós pedimos uma condenação do mesmo. É isso, doutor? Estão satisfeitos já? Vocês têm 8 minutos ainda para a oratória? Nós, Excelência, vislumbramos, obrigado. O sentença não se manifesta. Que foi um ato bárbaro, Excelência. Foi um ato bárbaro ter que usufruir de uma pessoa para se sobreviver. Apesar, vislumbrando no próprio relato, que no 23º dia foi restabelecida a comunicação deles, entendeu? Página 5. Quando os homens foram finalmente libertados, soube-se que no 23º dia, após sua entrada na caverna, Whitmore tinha sido morto. Só que, Excelência, eles ficaram 32 dias presos. Será que eles não aguentariam ficar mais 9 dias encarcerados? Será que eles precisavam tirar a vida do mesmo para poder a sua subsistência, já que eles já tinham ficado 23 dias enclausurados? Também notamos que aqui eles alegam que haviam acabado as pilhas de comunicação, mas erroneamente se evidenciou que não, eles tinham comunicação, eles podiam se comunicar, eles podiam esperar um certo tempo. Ou seja, eles premeditaram esse caso, eles premeditaram a morte do Sr. Whitmore, e é isso que o Ministério Público propõe. A condenação dos 4 acusados. Todos estão satisfeitos? Não há mais falar? Nessa primeira parte? Então a defesa aos nobres advogados
defesa, eu concedo também o prazo de 10 minutos para sustentação, apresentação dos estratégia. Pode iniciar. Bom dia, Vossa Excelência, réus, acusação Yuri. Nosso caso aqui, nossa tese é que esse caso, de fato, diante das situações da vida ou morte, o ser humano é capaz de tudo, até mesmo de matar para salvar a sua vida. E em situações de alto estresse, o homem perde sua capacidade racional e começa a agir como animal, agir como animal, baseado unicamente seus instintos. Que instinto maior pode existir de um animal do que a preservação da sua vida? Mas isso não se torna um criminoso que deve ser punido com a morte. Eles podem até ser criminosos perante o direito positivo, perante o direito das leis colocadas pelo governo. Mas que finalidade teria a morte de 10 operários que foram colocados lá pelo governo para 5? Que diferença faz 4 para 1, né? Lá dentro da caverna. Se um de vocês estivessem lá, estivessem soterrados, estivessem trancados naquela caverna, estivessem não tendo o que comer, tendo tipo uma água assim que saía, mas tipo saía ácida assim, não tinha como beber, tipo uma gota também. E que situação vocês iam ocorrer? Vocês também iam ocorrer por essa situação de uma pessoa se propõe a colocar que para ingerir dela, né? Mas se vocês estivessem juntos, vocês iam fazer essa mesma coisa? Ou vocês iam ficar aquele tempo determinado sem comer? Vocês conseguiriam ficar aquele tempo determinado sem comer? Eu acho que isso não é ocasional na hora, né? Que em situação de desespero você perde sua capacidade, né? É racional. E vai para a capacidade mais animal, canibalismo, né? Que você perde seu conceito. A parte. Não, só gostaria de deixar claro que não é canibalismo, porque canibalismo é uma prática de tribos. Foi antropofagia que foi um caso isolado, só para deixar claro. Sim. Então, doutor, acho que o canibalismo ali envolveu um pouco, sim, por causa que, por eles estarem sozinhos, fora da sociedade ali, eles até por o governo ter deixado eles num... A parte, como eu já disse, é conceitual. Não tem como você pegar e divulgar um conceito, entendeu? Só aconteceu aquele caso, eles sempre praticaram canibalismo. No caso que você está expondo. Foi antropofagia porque foi um caso isolado. Não houve canibalismo. Tá. Então, queria ressaltar que, então, que a tese é isso, que eles agiram de forma errada, sim, certo? Mas se você se propõe no lugar deles, o que você faria? Você ingeria de outro teu amigo, que foi teu companheiro, que ele se propôs ali, ele falou até falou que, deixa eu ver assim, ele falou que ia fazer uma então, ele ia discutir quem que ia morrer, né, no lugar, quem que ia morrer mesmo ali. Aí acabou sendo aquele Roger, né? Ele foi escolhido lá. No mesmo caso, diz que ele desistiu do acordo. Então, todas as pessoas têm o mesmo direito, ele tinha o direito de desistir do acordo e não ser morto. Então, isso eu vou deixar para os meus companheiros discutir, e eu já pedi uma tese. Os cinco colaboradores se encontravam em situações críticas, na qual eles estavam sem alimentos e bebidas. Eles pediram o apoio de pessoas de fora da autoridade para que opinassem nessa decisão que eles estavam querendo fazer. Só que todos permaneceram em silêncio. Então, eles abandonaram os réus. Não teve nenhuma interferência, ninguém disse, não é errado. Então, a partir daquele momento, eles podiam praticar o que eles achavam certo, porque ninguém se manifestou. E eles sabiam de
rocha, eles entraram em desespero. Eles sabiam que eles estavam entre a vida e a morte. E fez com que eles sobrevivessem em estado. Tem um artigo que pegou o Código Penal brasileiro, que diz o seguinte: na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. O que se enquadra ao... No caso, não foi homicídio culposo, porque ele teve a intenção de matar. Então, ele... No qual se enquadra ao nosso fato, porque vocês não acham que só pelo fato de eles terem vivido aquela cena de estarem sem alimentos, viram que o seu amigo praticamente deu a vida para eles terem a sobrevivência, tirar a vida de algum? Eles passaram desse fato. Isso já é uma pena alta, mexeu com o psicológico deles. Então, eles não são assassinos, eles são sobreviventes. Imagine vocês passarem pelo que eles estavam passando, entendeu? Sem alimento, sem água, e sabendo que eles estavam praticamente na beira da morte. Bom dia a vocês. Em primeiro lugar, eu vou ler o artigo 24 do Código Penal, que diz assim: considera-se em um estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual, quem não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Bom, se a gente lê isso aqui, a gente entende que sim, eles estavam no estado de necessidade. Eles estavam há 21 dias presos já lá, a partir do momento que eles decidiram um acordo, 21 dias presos, com poucas provisões, ou seja, eles não tinham comida, eles não tinham água, e a partir do momento que você não tem o que comer, não tem o que beber, a sua vida está em risco. Ou seja, ou era todo mundo que morria, ou era apenas um. Ou seja, eles opinaram por uma vida se morta para outras partes sobreviverem. E o estado de necessidade é óbvio, porque além de eles estarem presos numa caverna você sabe, é úmido, é sujo, né, as questões físicas e tal, e o psicológico também, que é muito abalado. Porque após 36 horas sem alimento, além do físico, que perde vitaminas e minerais, a pessoa é abalada psicologicamente. A parte, doutora, não gostei. No próprio artigo 22. A partir do momento que você está 36 horas sem alimento, sem bebida, o seu psicológico é afetado. Ou seja, você não está mais pensando no que o direito, no que o positivo vai dizer, no que a moral vai dizer, no que a sociedade vai dizer. Você vai lutar pela sua própria sobrevivência. Era o que estava acontecendo ali. A partir do momento que o próprio Roger deu a ideia de vamos fazer um acordo para tirar nos dados quem vai ser sacrificado ou não nessa situação, foi uma luz no túnel para eles, na verdade. Porque tudo que eles estavam esperando era um motivo para ser salvo, uma razão, uma forma de se salvar. Era isso que eles estavam precisando. E com essa ideia foi a forma que eles acharam até então. Porque depois que eles foram comunicados por rádio, que eles teriam mais 10 dias para ficar ali dentro se não ocorresse novos deslizamentos. Ou seja, eles não tinham o que comer depois daqueles 10 dias. O próprio médico disse: vocês não vão conseguir sobreviver. Vocês não vão conseguir mais sobreviver com esses 10 dias sem alimento. Então, o estado de necessidade era óbvio e eles precisavam de alguma forma de sobreviver. E essa foi a forma que eles acharam. Então, a partir do momento que todos abandonaram ele, eles estavam à própria sorte. A defesa conclui sua tese? Bem. Pergunto à acusação se há o interesse da réplica. Sim. Quem faz uso da palavra? Doutores, 10 minutos então, pelo prazo. Primeiro, a acusação gostaria de deixar claro que não houve, em momento algum, um estado de necessidade. Sabe por quê? Em um estado de necessidade, a pessoa não raciocina para agir. E eles, os réus, raciocinaram muito bem.
eles tiveram a consciência de formar um conclave, formar um conchave e planejar a morte do seu amigo. Vossa Excelência, me permite a parte? Não pergunto. Em segundo lugar, eles estabeleceram contato após 20 dias que já estavam presos, e no 23º dia o Roger morreu. Estado de necessidade de 3 dias. E outra, por que eles não se automutilaram, já que eles estavam com fome? Não seria algo mais racional do que escolher uma pessoa talvez mais fraca que eles para matar? Né? Enfim, não pergunto. A própria defesa disse aqui no plenário que eles pensaram muito bem, e isso é uma prova de que não houve um estado de necessidade. Eles raciocinaram, eles tiveram tempo, eles planejaram, até porque o Roger, ele desistiu de morrer. Parece até estranho, né, alguém desistir de morrer, mas ele desistiu. Ele pensou bem, não é justo com todos os meus colegas, né, enfim, vai que a gente escolhe alguém mais fraco, né? Ele pensou, ele foi, talvez o que foi mais racional, o que pensou nos outros, pensou em como eles se sentiriam, como a família deles se sentiria, né? E eu pergunto para vocês, se vocês tivessem morrido, como a família de vocês sentiria? Sem fazer esse ritual de passagem, porque deve ser muito difícil você pegar um corpo de um filho, né? Ou não ter um corpo, porque só sobrou o resto, eles se alimentarem de uma forma cruel, diga-se de passagem, muito cruel. Não vejo outra forma de matar uma pessoa numa caverna, a não ser enforcada ou, sei lá, uma pedrada na cabeça. Ou até mesmo que eles matassem algum deles dessa forma, a carne endurece depois de 24 horas. Eles tiveram um requinte de crueldade muito característico, né? Eles pensaram muito bem. É isso. Os ações, os argumentos? Vocês têm mais ainda 7 minutos e meio. Excelência, nós, como diz a nobre doutora ali no artigo 24, que considerem em estado de necessidade a prática do fato, mas ali também no parágrafo 1º, não pode alegar em estado de necessidade quem tiver o dever legal de enfrentar o perigo. Portanto, eles... Pode falar, doutor. De quando é esse Código Penal? Esse Código Penal é o Código vigente, de 1940. É o Código vigente. Excelência, me permite Pois a não, parte? doutor. O senhor consideraria que o conteúdo do Código Penal é suficiente para assegurar justiça? Qual a sua concepção de direito de Sim, sim, até porque, doutor, o Código Penal, junto com o Decreto de São José, nos dá todas as condições de vida. Lá no artigo 4º, lá, parágrafo 1º, toda pessoa tem o direito de ter sua vida respeitada. Não foi respeitada. Ou seja, eu formulei um acordo, mas eu desfiz esse acordo. Quer dizer que se eu fizer um acordo e desfez esse acordo, eu terei que pagar com a vida? Como bem disse meu nobre amigo, colega ali, por que não se cortou um dedo? Nós temos 10 dedos. Será que se comêssemos um dedo por dia, não viveríamos mais 10 dias? Será que nós tivemos que ceifar, será que os mesmos tiveram que ceifar a vida de uma pessoa para poder sobreviver mais 9 dias? Sendo que ele foi morto no 23º dia, assim como diz aqui. 9 dias, eles não poderiam viver com 10 dedos, com menos um dedo por dia. E agora, como é que vai ficar a família? Nós estamos julgando os 4. Mas e a família, só um minuto, doutor, e a família da pessoa que vai ter os seus restos brutalmente ali numa urna? Como que vai ser? Como os pais, seus familiares vão encarar isso? Gostaria da parte, Excelência? Claro. Com base em qual materialidade Vossa Excelência afirma que houve crueldade? Como é que Vossa Excelência está escrevendo? O que é crueldade no contexto? A crueldade, doutor, pode ser, no momento lá que eles foram empregados, não tem como descrever. Mas também não tem como o senhor me descrever que não foi empregado. Só o fato dele estar na situação ali que os permitiam, já é um fato cruel. Notem bem que são 33 dias encarcerados, sem água, sem luz, sem nenhum tipo de alimento. Isso daí leva à tona para eles
eles cometerem tal algo. A minha nobre doutora também gostaria de falar. Bom dia, Vossa Excelência, defesa e jurados. Bom, eu queria concluir que em torno de 6 pessoas a cada uma passa fome por dia, nem por isso saem matando na rua. E falar sobre o que a doutora disse, onde falaram que eles estavam passando estado de necessidade. E por base de pesquisas podemos concluir que uma pessoa pode passar até 60 dias sem comer, mas não pode passar sem beber, desde que ela tenha uma boa quantidade de gordura no corpo, e podemos concluir que tinham. Podemos falar... Com base em que você tem os dados dele, que realmente eles tinham todo esse excesso de gordura que podia não sustentar Na base durante que dá esse para tempo. concluir Visual. pelo risco corporal. Estou ofendendo os céus. Não, Estou ofendendo visualmente. Doutor, mais ofendido do que foi a família é difícil. Ele perguntou foi em que ideia, mas eu só respondi a pergunta para vocês. Continuando, nós temos conhecimento também que não foi um ato no qual eles fizeram de uma hora para outra, foi algo pensado. E jamais podemos tirar a vida de alguém com base na nossa necessidade, porque todos estavam na mesma situação. Ele não estava fora daquela situação. E como meu colega disse, um corpo fica, a partir depois de 24 horas, ele endurece, não teria como eles comer. Podemos concluir que eles fizeram tortura antes de matá-lo. E acabamos por aqui. Obrigada. O Ministério Público encerra a sua réplica. Então, pergunto à defesa se tem interesse de fazer a réplica. Doutor, prazo de 10 minutos, iniciando agora. Bom dia. Senhor presidente do Ministério Público, bom dia. Senhores acusados, réus, senhores jurados. Senhores jurados, vejam, senhores, os sofismas levantados pela acusação reduzem o direito à lei e elimina a justiça consubstanciada não somente em letras cristalizadas. Nós queremos falar sobre justiça, sobre a condição humana, esses 4 seres humanos, homens trabalhadores. Veja as suas mãos, veja os seus olhares. São homens honestos, trabalhadores, que vivem do próprio trabalho. Faziam uma pesquisa de investigação científica no campo de geologia que interessa a toda a humanidade. Ele e havia mais um outro quarto, um outro quinto amigo da Timóteo. Não há crueldade. Crueldade só no plano de uma elaboração fictícia, estreita, sectária. Que crueldade há onde os seres humanos passam 23 dias com fome? Eu quero sustentar, senhores jurados, queria que os senhores pensassem na condição de cada um desses seres humanos que estavam naquelas condições. Insalubres, desumanas, as escuridões. Ao contrário do que foi afirmado, que não há sustentação no relatório, não havia condições de comunicação depois do 23º dia. Mas eles viviam ao contrário disso. Para sustentar isso, eu vou buscar um elemento científico da medicina forense para explicar no plano da psiquiatria que esses cidadãos não cometeram crime algum. Eles agiram sob a condição de inimputabilidade, agiram fora dos seus sentidos. É isso que ocorre na condição humana que cada um dos senhores pode vir a sofrer na falta de alimentos, na falta de cargas calóricas, vitamínicas e proteicas e líquido para se alimentar. Foi sob essas condições que estavam os 5 seres humanos. E sob essas condições, eles agiram fora do seu sentido. Não houve crueldade, não houve assassinato. Qualquer um poderia morrer. Não sabia
sabiam que estavam mordendo o seu semelhante. Eles estavam sob as condições fora de sentido. Eles estavam como qualquer um. Dr. Josué de Castro, médico, criador da FAO, que estudou a geografia da fome, a geopolítica da fome, no Brasil e no mundo, primeiro presidente da Organização das Nações Unidas para a Alimentação, descreve bem o que eu quero sustentar, as condições humanas, sobre as condições humanas a que estavam esses 5 cidadãos presos naquelas condições. Eles estavam agindo fora dos seus sentidos, assim como a fome no Nordeste brasileiro gera um fenômeno do messianismo pelo desespero, pela cegueira, pelas condições de perda de sentidos. Também isso reflete, inclusive, na psiquiatria do animal. Aquela vaca que vocês veem todos os dias na televisão morrer, ela antes de morrer, ela morde o mandacaru, morde o espinho para sangrar e engole os próprios sangue para se manter viva antes de se sucumbir à miséria. A serpente, também, que tem medo do homem, entra na própria residência do ser humano para se expor ao risco. E foi sobre essas condições que eles estavam fazendo, que eles estavam vivendo. Eu pediria que mais 2 colegas nossos defesas viessem aqui até a frente para que nós pudéssemos ilustrar as condições. Eles não estavam ali cometendo um homicídio, como tenta sustentar. Não houve homicídio. Houve uma relação intuitiva de sobrevivência. Se abraçavam, se protegiam, irmanados, e não havia acordo sobre essa condição da vida animal a que eles estavam submetidos. Quando mordiam a orelha do outro, quando estava no instinto faminto de desespero, de perda de consciência total, para a execução desse fato lamentável. Foi um fato lamentável, sinceramente. Foi um fato lamentável, como vocês estão dizendo, mas se eles estavam sem consciência, por que eles fizeram a comunicação pedindo para os juízes o que seria certo? Vossa Excelência, a sua pergunta merece ser muito bem respondida, porque foi exatamente ao abandono que o Poder Judiciário, foi o abandono que o sacerdote, foi o abandono que a igreja, foi o abandono que a sociedade o jogou, constrangendo-os e deixando-os à sua própria sorte. A sociedade, o Poder Judiciário, se calou diante dessa situação. E foi sobre essa condição objetiva que eles saíram da caverna. Isso ficou comprovado. O que eu estou falando tem sustentação científica, senhores jurados. Eles saíram da caverna e foram internados para tratamento psiquiátrico, porque saíram fora de si. Se não tivesse ocorrido esse fato lamentável, instintivo, repito, que não foi um ato criminoso, inimputável, portanto, de qualquer sanção, qualquer penalidade, se não tivesse ocorrido, sairiam 5 no caixão. Era sobre essas condições que os senhores estariam pretendendo? Que os 5 saíssem no caixão? Não foi sobre essa condição, eles saíram ao contrário, saíram para o tratamento psiquiátrico, para o tratamento de subnutrição. É isso que a ciência comprovou. Acaso os médicos teriam encaminhado para o tratamento de subnutrição se não estivesse sobre essas condições, para o tratamento psiquiátrico? Vejam, cidadãos honestos, trabalhadores que estiveram sobre essas condições. Portanto, é sabido que um ato cometido fora das faculdades mentais não pode ser tipificado como um crime intencional. E esse é o sofisma que a acusação tenta nos trazer, imputando crueldade. Crueldade onde? Protesto. Imputando violência. Violência como? Criando um malabarismo. Nós, senhores jurados, a defesa, honestamente, e com certeza a acusação, não terá nenhuma condição de descrever essa situação. E nem eles próprios podem, porque estavam agindo, como nos seus depoimentos, agindo sobre condições fora das suas faculdades mentais. Foi sobre essas condições que eles viveram durante esse período. Eles estavam dentro de suas faculdades mentais, pois houve premeditamento. Como que eles conseguiram, fora do raciocínio, lançar um jogo e ter resultado
caso do mesmo. Existia um médico legal lá para saber se ele estava morto na hora que começaram a tirar as partes dele? A sua pergunta é apenas um raciocínio, Vossa Excelência tem precisão, mas é apenas um raciocínio no nível aritmético. Se você contar o prazo que isso ocorreu, o período que isso ocorreu anterior, proposto inclusive por aquele que foi uma das vítimas, que os 5 são vítimas desse processo. Mas aquele que foi uma das vítimas que perdeu a sua vida, que perdeu a sua condição, que propôs esse jogo. E quando isso ocorreu, nem ele, se não tem como comprovar que aquele estava acordado sobre as condições, ou que esses teriam ocorrido. Uma parte, doutor. Vossa Senhoria diz que os mesmos estavam em investigação científica. Ora, a sociedade é amadorística. Eles não tinham nenhum vínculo científico com a exploração. E dizer que os réus são trabalhadores e os 10 que morreram eram desocupados? Justificar a morte do senhor Whitmore será a mesma coisa que os 10 foram sacrificados em vão? A pergunta que Vossa Excelência traz pode ser respondida pela sociedade. Nós compreendemos que a lei é importante, nós estamos defendendo a lei, o rigor da lei, a precisão da lei, que aliás foi recomendado que eles fossem votar. Senhores jurados, nós pedimos que votem pela lei para assegurar justiça. 90% da sociedade já comprovou, isso está comprovado cientificamente, que os réus são inocentes. E é sobre essa perspectiva de que os réus são inocentes, porque a sociedade é sábia, que nós, servidores públicos, o Poder Judiciário, a sociedade e a sociedade representada pelos senhores jurados deve votar pela absolução dos nossos membros. Bem, quase todos gravados. Encerramos então a fase inicial dos debates orais e passamos agora à segunda parte do julgamento, que é tão importante quanto a primeira, a parte que vai concluir o resultado do julgamento de hoje. Então, antes de passar para o assistente para a contagem dos votos, eu gostaria então só de ressaltar aqui o Conselho de Sentença, formado por 7 jurados, que vocês não devem fazer o voto de vocês, vocês não devem eleger o voto de vocês com base na leitura que vocês já fizeram em casa. Tá? O julgamento de vocês, o juízo de valor de vocês, a eleição que vocês vão fazer hoje com relação aos 4 réus que estão aqui, se vão ser culpados ou inocentes do suposto crime que foi cometido na caverna, vocês vão ter que verificar a argumentação despedida entre os colegas. As linhas de argumentação jurídica, o raciocínio lógico, certo? Retórica, todos esses, a oratória, enfim, todos esses elementos que vão ajudá-los a ter um pensamento crítico com relação ao que foi sustentado aqui oralmente, somente hoje aqui no plenário. Então, já torno a dizer para os senhores, a votação de vocês vai girar em torno do que foi discutido aqui tão somente. Não do que vocês já tiveram uma leitura prévia em casa, não que vocês já tenham lido o livro umas 4, 5 vezes, não pelo resultado que o livro, os autos atribuíram, com relação ao julgamento, a esse julgamento que aconteceu, mesmo sendo fictício. Então, eu peço aos senhores, então, muita prudência nesse momento e votem com a consciência de vocês, levando em consideração que o Conselho de Sentença, vocês, jurados, representam os interesses da nossa sociedade. Não sou eu, magistrado, não é o Ministério Público, muito menos os advogados de defesa que vão decidir isso. Quem decide isso é única e exclusivamente o Conselho de Sentença. Então, os 7 jurados agora vão ter a missão de eleger se esses 4 réus que estão aqui ao meu lado são culpados ou inocentes da prática que foi realizada naquele momento. Então, a minha assessora, você vai levar aqui os 7 jurados.
inocente e culpado. Então peço aos senhores que elejam um dos dois votos com relação aos supostos réus que estão sendo acusados por um crime da prática de homicídio. Quero lembrar aos senhores também que a pena de reclusão, se houver uma condenação, será a pena de reclusão de 30 anos, em regime fechado. Essa será a pena máxima que será atribuída aos réus. Mas, caso vocês entendam o contrário, e entendam pela absolvição, vocês escolhem o voto de inocente. Agora, a minha, só um minutinho, minha ajudante aqui, a assessora, vai recolher os votos nesta urna rosa. Essa urna rosa, bolinhas e flores, ela vai ser a urna que vai ser os votos que vocês elegeram. Tá? Aqui vocês vão colocar se vocês são culpados ou inocentes. Bem, a urna está sendo lacrada na frente dos senhores. Um processo totalmente fidedigno, confiável, altamente público. Muito bem. Agora com essa outra urna desses cachorrinhos aqui, verde, né, a assessora vai recolher os votos que serão desprezados, os votos que vocês, né, não escolheram. Da mesma forma, sendo lacrado. Muito bem. Agora, para a contagem final dos votos, eu peço a presença de um dos representantes da acusação e da defesa comigo. Nós vamos lá fora em escrutínio secreto para fazer a contagem dos votos. E também, lógico, a minha assessora vai comigo para fazer a contagem. E eu peço também que a imprensa também me acompanhe.